Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, o dia do Senhor, um dia muito especial. E nós estamos aqui trazendo para você a nossa EBD em casa. Isso mesmo, a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Eu disse hoje é domingo, hoje é o segundo domingo, dia 11 de janeiro. E a nossa revista Palavra e Vida, uma revista preparada pela nossa Convenção Batista Fluminense para levar até você lições especiais de edificação e crescimento da sua vida. A lição de hoje, a número 2, baseada em 1 Samuel 1, de 1 a 28, tem como tema Fé começa em casa. E esse hino que nós acabamos de tocar, exatamente, filhos da luz, que desfrutai perdão, amados do Senhor. Então nós precisamos viver como filhos da luz que realmente somos. Mas a nossa devocional de hoje, baseada em Provérbios 22, 6, diz exatamente assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Na outra versão, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Realmente, instrui a criança. Devemos ter o cuidado de instruir os nossos filhos para que eles aprendam uma boa lição e que caminho seguir. A nossa lição de hoje, fé começa em casa. Objetivo: entender que o discipulado começa com a fé pessoal dos pais e mentores, e que entregar nossos filhos e discípulos aos propósitos de Deus é uma forma poderosa de preparar líderes espirituais para o futuro. Então vamos à parte introdutória. Discipulado não começa quando alguém pisa pela primeira vez em uma igreja. Começa no quarto, na mesa, na cozinha, nas orações silenciosas de uma mãe ou no exemplo de um pai que teme ao Senhor. Ana, mãe de Samuel, talvez nunca tenha imaginado que sua história de dor se tornaria também uma história de discipulado, mas assim foi. Ela orou com lágrimas, fez um voto ousado e quando o filho nasceu, ela não recuou. Entregou Samuel ao Senhor literalmente. Quem faz isso? Quem ama tanto a Deus a ponto de abrir mão de viver perto do próprio filho. Confesso que, como pai, essa parte mexe comigo, porque discipular é isso, é confiar que o melhor lugar para quem nós amamos é no centro da vontade de Deus. Mesmo que isso custe caro, fé de verdade começa em casa, com gente real, com lágrimas, com entrega, e nós precisamos entregar os nossos filhos aos cuidados do Senhor. Primeiro momento da nossa lição. Ana, fé em meio à dor. Ana sofria e não era pouco. Ela era estéril numa cultura onde isso era visto quase como uma maldição. E para piorar, sua rival a provocava constantemente. Ano após ano, a dor de Ana se renovava, não só por não ter filhos, mas por se sentir humilhada, esquecida, deixada de lado. Mas o que Ana fez com essa dor foi o que mudou tudo. Ela levou sua alma
ao Senhor, chorou diante de Deus, orava de tal forma que nem conseguia falar, só seus lábios se mexiam, e ainda assim orou. Sabe aquela oração que sai com lágrimas, meio embolada, sem muita estrutura teológica, mas cheia de verdade? Pois é, foi essa que Deus ouviu. Discipulado começa com esse tipo de fé, uma fé que não se esconde atrás de religiosidade, mas que se derrama com sinceridade. Ana não estava com tudo certo para ser um exemplo de fé. Ela estava quebrada, mas estava na presença certa. Às vezes, achamos que só podemos discipular quando estamos fortes, quando tudo está no lugar. Mas a verdade é que discipulado acontece quando mostramos como reagimos à dor, quando escolhemos confiar mesmo sem ver, quando a família enfrenta dificuldades financeiras ou problemas de saúde, mas ainda assim confia em Deus. O que sua família, seus filhos, netos ou discípulos veem quando você está em crise? Ana nos mostra que mesmo na dor dá para demonstrar fé, e isso fala mais alto que qualquer aula. Segundo momento, entregar é um ato de discipulado. Ana havia feito um voto ousado. Se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria de volta. E quando Deus respondeu sua oração, ela cumpriu o que prometeu. Não adiou, não racionalizou, não o prendeu para si. Ana levou Samuel ao templo e o consagrou ao Senhor. Reconheço que lendo isso, meu coração se aperta. Como pai ou mãe, como é que se faz isso? Como entregar de fato alguém que você esperou tanto? Mas é aí que a fé de Ana vira discipulado, porque discipular também é ensinar a abrir mão, a confiar, a reconhecer que nossos filhos biológicos ou espirituais pertencem a Deus antes de pertencerem a nós. A entrega de Ana não foi um gesto religioso, foi um ato profundo de confiança em Deus. Ela não entregou Samuel a um sistema, mas ao Senhor. E isso nos ensina que, quando formamos alguém, nosso maior papel não é moldá-lo à nossa imagem, mas entregá-lo ao propósito de Deus. Em tempos em que queremos controlar tudo, inclusive o futuro das pessoas que amamos, Ana nos ensina a libertar, a deixar Deus ser Deus, a crer que Ele cuida melhor do que nós. É confiar quando aqueles que amamos vão para outra cidade, a estudo, a trabalho ou por outras razões e ficam distante de nossos olhos. Entenda que estarão sempre ao alcance do Senhor. Você tem algo ou alguém que precisa entregar? Lembre-se, o discipulado começa com rendição e a entrega também é um ensino poderoso. Terceiro momento da nossa lição: o lar como berço da formação espiritual. Antes de Samuel ouvir a voz de Deus no templo, ele ouviu as orações de sua mãe em casa. Antes de se tornar profeta, ele foi consagrado no colo. A fé de Ana moldou Samuel muito antes que ele vestisse qualquer túnica sacerdotal. E isso é tão forte como nos lembra que discipulado não é um programa de igreja, é uma vivência diária, é no ambiente do lar que os primeiros passos de fé acontecem.
é no café da manhã, na hora de dormir, nas conversas simples, no exemplo repetido. É quando os filhos veem seus pais orando, pedindo perdão, falando com Deus com naturalidade, que algo começa a ser plantado. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente, que sua casa não é o modelo ideal, que você falha. Bem, vindo ao clube, mas não se esqueça, Deus usa lares reais, gente que ama, que ensina com erros e acertos, que ora com o que tem. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. A fé de Samuel não surgiu do nada, foi alimentada na intimidade de um lar que conhecia o Senhor. O discipulado começa aí, com uma Bíblia aberta na sala, com uma oração em voz baixa antes de dormir, com pais e mães que decidem levar Deus a sério, mesmo nos dias difíceis. Seu lar pode ser esse berço, e se for, prepare-se, Deus vai levantar algo grande a partir disso. Conclusão. A história de Ana é mais do que um milagre de maternidade. É um modelo de discipulado. Ela nos mostra que a formação espiritual começa no ambiente mais íntimo que temos, o lar. E começa antes mesmo das palavras. Começa com oração, com entrega, com fé vivida no dia a dia. Começa com exemplo. Ana não criou Samuel para si mesma, criou para Deus, e essa decisão fez toda a diferença. Ela não sabia que estava formando um dos maiores líderes espirituais da história de Israel, mas estava. E tudo começou com uma oração sincera e um coração rendido. Talvez você não se veja como um discipulador, mas se você ora, ensina, ama, aconselha ou até mesmo apenas permanece firme na fé diante de quem te observa, então sim, você está discipulando. Discipulado não é um cargo, é uma escolha diária de viver uma fé que influencia. Se queremos ver uma nova geração apaixonada por Deus, precisamos primeiro viver essa paixão no nosso lar. A fé começa em casa e pode começar hoje na sua. Finalizando a nossa lição, agora 3 perguntas para você pensar, refletir e agir. Primeira, sua casa tem sido um lugar onde a fé é visível e acessível? O que poderia melhorar a partir de hoje? Para você pensar, refletir e agir. Segundo, você tem segurado com força algo ou alguém que Deus está te pedindo para entregar? O que te impede de confiar plenamente? É preciso confiar plenamente para poder abrir mão daquilo que você quer tanto e entregar ao Senhor. E, finalmente, quem está sendo influenciado pela sua fé sem você perceber? Como você pode se tornar intencional nesse discipulado cotidiano? Muitas vezes as pessoas mudam, são influenciadas por nossa maneira de viver, por nossas palavras, pelo nosso agir, e nós nem percebemos. E isso traz um resultado muito grande. E às vezes vamos ficar sabendo disso anos depois, quando alguém chega para a gente e fala: você influenciou muito a vida do meu filho, você influenciou muito a minha vida com a sua maneira de ser. Que sejamos, então, crentes dedicados e fiéis ao Senhor, prontos para fazer a obra do Senhor. Oremos.
nosso Deus e Pai. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos usa até mesmo quando não percebemos. Mas sabemos que o Senhor nos usa porque o Senhor quer isso de nós. E queremos, Deus, cada dia mais ser usados pelo Senhor para que vidas se rendam aos pés de Cristo, para que a Tua palavra seja conhecida onde quer que ela vá e que, ó Deus, possamos ser testemunhas vivas e ativas daquilo que o Senhor faz por nós, para nós e através de nós. Muito obrigado, Deus, por nos usar. Queremos, Deus, clamar ao Senhor pelo perdão para os nossos pecados, que são tantos, ó Deus. Queremos viver uma vida pura, uma vida saudável, mas às vezes somos vacilantes, porque o mundo nos aperta. Precisamos de força, Senhor, para caminhar retamente nos Teus propósitos. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos dá. Queremos te pedir, ó Deus, pelos enfermos, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa, aqueles que estão no hospital, em casa, onde estiverem. Queremos te pedir pela vida do Noca, ó Deus, que amanhã estará fazendo novos exames e que o Senhor possa estar abençoando, que tudo seja resolvido sem necessidade de uma cirurgia, ó Deus. Mas se for assim, que o Senhor cuide dele, que o Senhor dê a ele paciência, força, para que ele se recupere e tome a consciência de que ele precisa do Senhor na sua vida. Que ele possa se render aos pés de Cristo, aceitando-o como Salvador da sua alma. Muito obrigado, Deus. Te pedimos abençoar, fortalecer, consolar aqueles que estão enlutados por mortes de parentes e tantas outras coisas. Ó Deus, dê forças, dê conforto àqueles que precisam. Abençoa a nossa família em toda a sua extensão, Deus, cuidando dos nossos filhos. Te pedimos pelo Eduardo, a Maria Clara, que amanhã estarão vindo de Guarapari para cá, que o Senhor esteja protegendo-os na estrada, trazendo-os em segurança. E fica conosco, Deus, ajuda-nos. Também te pedimos pelo Felipe, todos aqueles que estão com ele, que logo mais estarão viajando, retornando para Itaperuna, que tem uma viagem tranquila, e tantos outros que estarão na estrada neste momento, Deus. Muito obrigado. Abençoa a nossa vida e em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Então vamos mais uma melodia. Fala da saudação. Pois é, queridos, hoje nosso estudo foi um pouco mais curto, tomamos menos tempo, mas queremos dizer para você que é uma alegria estar aí na sua casa, junto de você, levando esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Mas hoje é domingo, né? Domingo é um dia especial para aqueles que estão em casa, que aproveitem o momento, aqueles que estão viajando para a praia e outros lugares, também possam aproveitar a estadia por ali. Queremos dizer para você que Deus está cuidando de você onde você estiver. E nesse domingo, talvez você esteja aí junto de toda a família, naquele momento de comunhão, aquele momento gostoso, servindo ao Senhor.
aproveitando para uma confraternização, para um bom relacionamento, às vezes um discipulado, né? Que a sua vida seja um discipulado onde você passar. E logo mais, não fique em casa, vá a uma igreja onde você estiver. Eu estarei pregando logo mais na Igreja Batista Luz de Betel, aqui em Guaxindiba. Que Deus possa nos usar para levar ali uma palavra de reflexão, de fortalecimento na fé. E você vá à igreja, não importa se vai na sua igreja ou outra igreja, talvez mais próximo de onde você está, mas não fica em casa não. Vá à igreja cultuar ao Senhor e ali em momentos de alegria junto com os demais irmãos, você possa sentir a presença de Deus na sua vida. E amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana. Que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. E se for da vontade de Deus, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor. A todos um bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?